Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião, servidos nos dias 10 e 20 de cada mês. Eu sou o Solos Tiago, comigo está o Solos Joel. Hoje estamos só os dois, meu caro. Está tudo bem? Está tudo bem. E consigo. Já vai à rua, Já vou à já rua. passeia. Sim, epá, eu não sou muito de passear, eu até sou o tipo mais caseiro que eu conheço, mas estar fechado 2 semanas sem ter nada, e só ser obrigado a ficar em casa, pá, confesso que na primeira semana li muito, mas na segunda semana já estava com uma neura um bocadinho grande, já estava fartinho de estar em casa. Aliás, tu também sabes disso, também tiveste quê? Uma vez, duas? Tive uma vez que foram aqueles que foram mesmo 10 dias, ou 10 eram dias. 2 semanas, não, eram 10 dias, sempre foi 10 dias, né? Nunca foi mesmo 2 semanas, era 10 dias. E depois tive aí, acho que houve outra vez que tive de ter mais uns quantos dias, É, é. mas sim. Agora já sabemos como é que o Ricardo Salgado se sente, pobrezinho, estás a ver? Prisão domiciliar é tramado. Pois, mas provavelmente a casa dele terá algum quintal, terá alguma coisa, ele pode Não, fazer não alguma acredito, coisa, não acredito nisso. De uma certeza que ele piscinazinha, uma coisa, está num um T0, ginásio. de certeza que ele está num T0 na Amadora ou em Queluz, tenho a certeza. Tenho a certeza. É Olha, isso. tens visto Conta-me. alguma coisa? Olha, nós antes do podcast, aliás, a conversa já vem de ontem, temos estado a falar. Tu andas de volta dos NFLs, né? Eu ando mais de volta Sim, da NBA. dos basquetebols, exato. Epá, esse é o que eu tenho acompanhado mais assim diariamente, mas ontem eu e a Joana começámos a ver um filme da Disney que eu adormeci, passado meia hora. Epá, eu continuo a tentar O Encanto? forçar. Não, 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 esses normalmente eu não adormeço. Um da Marvel, o Eternals. Ainda não desbundei. Eu nem conhecia, mas apareceu-me lá no Disnei, e começámos a ver. Ela viu até ao fim e eu, passado uma hora, fui-me deitar, que Não, adormeci logo, perdi logo o fio à não. meada. Ainda hei de querer ver, mas acho que é aqueles hei de querer ver que me acontece com todos os filmes da Marvel que eu adormeço, que eu digo, epá, ainda vou ter ter que ver isto, mas a pilha vai acumulando. Viste o Hawkeye? Desisti também, estou Eu muito gostei. farto, Eu mas gostei. têm dito bem, mas tu continuo a dizer aquilo que tenho dito acho que quase em todos os podcasts. A fórmula da Marvel, Sim, o problema confesso é que esse. O problema é esse. estou um bocado farto. E o Hawkeye sempre foi o Gavião, acho que se chamava Gavião Havia um Archeiro, não é? arqueiro. Arqueiro ou Archeiro. Sempre foi um herói que eu detestei. Sempre achei que. Não, aquilo vai buscar muito a uma run do Jason Aaron, não, do Matt Fraction e do David Arra, que eu tenho ali a primeira parte e à pala da série fui reler. Epá, pessoalmente acho que a banda desenhada está melhor do que a série, embora a série, pronto, é tal coisa, é aquela série que tu vês, não estás à espera de nenhum clássico, nem de nenhuma coisa que te puxe Uhum. muito pelos neurónios. Pá, pronto, nesse sentido achei alguma piada. Um, e mais? Viste mais alguma coisita? Tens andado a voltar a alguma Um, coisa? olha, tinha começado a ver, eu acho que tinha dito na Amazon Prime. Terminei, não acho que seja brilhante, mas é daquelas séries que tem ação e uma pessoa mete a dar e está distraída por fazer outras coisas e vai vendo, que é do Jack Ryan, com o Uhum. John Krasinski. Acho que estamos no terceiro ou quarto episódio da primeira temporada. Também não é. Sim, eu gostei Pronto, esse muito mais da não. primeira. A Da primeira tem segunda. ali um plot twist, algures, num dos episódios que eu achei muito giro. A segunda, pá, pronto, é aquela fórmula Não, que nem é a fórmula desta série, é a fórmula de tudo o que são estas séries de guerra barra não, espionagem, é não, tudo muito à base da mesma coisa, portanto, também, mas vi, pronto, mas era aqueles que metia a dar e via, estou a ver com um olho, com outro olho meio desligado e vai-se não. vendo. E vi, e tinha começado a ver uma que até tinha gostado da premissa, mas depois confesso que é demasiado lenta, que é do The Man in the High Castle, que é Sim, os eu também só nazis vi os dois ganham. primeiros episódios. Epá, eu ainda aguentei para ir até a segunda ou terceira temporada, sendo que na segunda já nem estava ali. Não, só até a segunda, acho que não fui à terceira.
já nem estava a seguir muito, entretanto desisti mesmo. É lento, acho que a premissa é muito boa, aquilo tem várias histórias cruzadas, acho É que a baseado no história... romance do Philip K. Dick. Ok, não sabia. É uma história, aquilo que eles chamam de uma história possível. Portanto, o que é que teria acontecido, não é? Se a Se os Alemanha aliados tivesse tivessem, ganho. exato, se os aliados tivessem perdido, eh, realmente. E é um bocado isso. Há ali uma das histórias que eu acho muito boa, que é lá um dos generais nazis, a cena com a família, depois o filho tem uma doença degenerativa. Essa parte acho muito fixe, mas depois aquilo é chato. Achei chato. Chega a um ponto que achei Eu chato. do que vi, achei isso e achei que tinha pouco production value. Ou seja, que poderiam ter posto um bocadinho mais de dinheiro. Pois, Tu notas que é uma série que não é muito cara e à pala disso acaba por não ser assim tão verosímil quanto poderia ser. pois, também um bocadinho. E basicamente é isso. Depois, yeah. E tu? É. Não, eu vi o Ok, isto já tinha falado quando falámos com o Josué, tinha visto o Jojo Rabbit, Eu não e vi. tenho essa dificuldade, portanto é um miúdo que vive na Alemanha, que o amigo imaginário é o Hitler, e depois há uma série de questões, a mãe, tu percebes que está envolvida com a resistência, tem uma judia a morar em casa. Não é mau, eu tenho essa dificuldade com aquela questão da figura do Hitler ser de alguma forma parodiada. Eu percebo a intenção, mas a mim falha-me um bocado. E depois, a semana passada, vimos A Mão de Deus, que está na Netflix, que é um filme do Paulo Sorrentino, que tem tido algumas críticas, tem tido algumas boas críticas. Passa-se em Nápoles durante a década de 80, é um filme familiar, ou que dá muita importância à família e de alguma forma é daqueles filmes em que tu tens um adolescente e o adolescente está a chegar à vida adulta e percebe, ele tem que perceber o que é que quer fazer e o sonho dele é fazer cinema. Portanto, nesse sentido é um filme semi-autobiográfico. O meu problema com algum cinema italiano acho que é demasiado exacerbado. Portanto, há ali um registro demasiado histriónico na família, depois há aquele peso do erotismo italiano que é demasiado grande, mas que é muito italiano. Portanto, tu vês algum cinema, seja o cinema mais clássico, por exemplo, do Fellini, seja o cinema mais comercial dos anos 80, 90 e até dos anos 2000, o de Giuseppe Tornatore, por exemplo, tens sempre um bocadinho aquela lógica, que é uma lógica muito italiana, o papel da carne, o papel do erotismo. Eu achei alguma piada, o filme vai um bocadinho mais além disto, mas eu diria que é um filme um bocadinho puxado para algumas pessoas. Mas depois, eu tinha visto o filme Alma anterior, de Deus, é assim que se chama? A Mão A de Mão Deus, de Deus. porque A Mão de Deus. tem a ver com a ida do. Passa-se na altura em que o Maradona vai para o Nápoles. Portanto, A Mão de Ok, Deus tem a ok. ver com isso. E, de forma interessante, o Paulo Sorrentino, o Maradona está muito presente, pelo menos em alguns filmes. Está neste, e eu tinha visto um dos anteriores, a Sara não tinha visto e revimos, está no Amazon Prime, que é a Juventude, com o Harvey Keitel e com o Michael Ah, Caine. é Uh, fixe. Esse por acaso tem-me aparecido lá nas sugestões e ainda não peguei. eu acho que é superior à Mão de Deus, é mais equilibrado. É um filme que tem a ver com. São dois amigos perto dos 80 anos, um que é realizador e o outro que é maestro barra compositor, que estão num spa, numa clínica de cuidados físicos na Suíça. E essencialmente, pronto, é um filme sobre, apesar de se chamar Juventude, é um filme sobre a velhice, sobre o envelhecer, sobre aquilo que se fez e não se fez e de como é que tu acabas a tua vida e o que é que achas que é importante ou não e os sonhos que ainda poderás ter ou não. Tenho que Eu ver esse. pessoalmente acho que é um filme bastante, não diria bastante, mas para mim é um filme que me toca mais do que A Mão de Deus. Embora eu acho que os dois sejam bons, à sua forma,
mas acho que A Juventude é um filme mais equilibrado. Nesse sentido, são duas boas opções. E vi os 2 primeiros episódios. Eu confesso, sabes, conheces o meu gosto pela pimbalhada. E já não via uma série de sci-fi do canal há muito tempo. Ui. E percebi que estavam a dar 2 ou 3 novas séries e consegui ver os 2 primeiros episódios de uma série que se Espera, chama... espera. Deixa-me tentar adivinhar. Tem tubarões? Não, não, Uh, não não. acredito. Por enquanto ainda não, e provavelmente não terão. Não terá. Chama-se Surreal State. A premissa é um tipo que vende casas, portanto é a história de uma agência imobiliária que se especializa na venda de casas assombradas. Ok, faz sentido. Haverá melhor É bom, premissa do que esta? por acaso a premissa é muito boa. É ótima, é ótima. Epá, não, é daquelas séries parvas que têm algum interesse, ou seja, tem tudo para não funcionar. É provável que não agrada toda a gente, mas acho que é uma série que no meio de coisas que nós já sabemos o que é que vão acontecer e de premissas que são mais ou menos básicas, esta tem tudo para falhar, epá, e pelo menos é tão parvo que acaba por ter algum interesse. Ok. Mas pronto, no que diz respeito ao que anda a ver é isto. Diz-me uma coisa, já ouviste o novo álbum do Weeknd? Já saiu há 2 semanas. Não, comecei a ouvir. No outro dia fui à rua fazer não sei o quê, meti a dar e a ouvir. Mais do mesmo? Eu não acho que seja mais do mesmo. Eu só ouvi para aí as primeiras 4. Uhum. Eu senti falta de canções, estás a ver? Eu acho que o Weeknd é muito forte. Eu gosto muito dos álbuns dele. Este aqui, pelo menos o que ouvi, está naquela onda, eu percebo. Quer simular uma rádio e tudo é muito contínuo e etc. Mas achei, face ao que ele Essa é a já principal fez, crítica que eu ouvi. Tu acabas por não ter bem definido quando é que começa uma, quando é que termina a outra. e não sinto que haja ali, mas é o que eu digo, não sei quantas músicas são, só ouvi mesmo o início, mas senti, aliás, vou pôr assim, senti pouca coisa, aquilo mexeu pouco comigo, achei muito Ok. vaziozinho, para já. E eu sou fã do gajo, acho que ele tem malhas mesmo muito fortes e faz sempre grandes refrões, tipo a malta, ou seja, as músicas dele ficam sempre muito na cabeça, estás a ver? E este aqui achei que é tudo assim, tudo a mesma coisa. Mas é como eu digo, se calhar vou ouvir Ainda agora e não ouço o dedicaste álbum tempo. todo, porque, por exemplo, eu não tenho problemas de álbuns que sejam muito contínuos nas músicas entre si. O Voodoo do D'Angelo, que é o meu álbum favorito de longe de sempre, é assim. Há muita gente que se queixa disso, que pá, isto é tudo um bloco da mesma coisa. Eu adoro aquilo. Eu gosto imenso das subtilezas de umas para as outras músicas, mas neste não senti isso. Tu gostaste? Ainda não ouvi. Oh. Eu tive. Não, lá, o facto de eu saber que saiu não quer dizer que tenha ouvido. Não, eu ouço um podcast que é o Precisamos de Falar disto na Antena 3. E há 2 semanas ou há 3 semanas eles estavam a falar do álbum e estavam a comentar o álbum. E eu pensei, olha, eu sei que o Joel gosta, deixa lá ver o que é que ele acha. Gosto, mas Até porque o Weekend foi o tipo voltando ao futebol americano, foi Super tipo Bowl do do último ano. half show do ano passado, o halftime show. Uhum. Eu gostei. Também foi Este muito ano, criticado, houve gente que não gostou e etc. Eu achei, o gajo foi lá só a dar tudo o que a pois eu música gostei fez mais por do si. ano anterior. Sabes que Shakira e Jennifer Lopez são mais Aí, do ano pois foi, anterior. foi Foi fortíssimo. um grande concerto. Foi fortíssimo, por E acaso este ela ano fizeram um eles jogo. voltam ao hip hop. Este ano é uma intermeada. Quem é? É o Eminem mais uns 3 ou 4 nomes. Então deve ir o Dr. Dre, o Snoop Dogg, Snoop não? Dogg vai, Dr. Dre acho que não, mas no Snoop Dogg vai, salvo erro. Mas este ano é um Acho regresso fortíssimo. ao hip hop, deixa ver o que é que eles Adoro. partem. Não, vai ser fortíssimo. É onde? Não é em Detroit, a final do Super Bowl. Para te Epá, eu já convidarem um vi e Eminem, agora não me lembro. Deixa ver que eu até te digo já. como convidam um Eminem, podia ter essa ligação à terra. Um bocadinho. Estou a fazer aqui rapidamente.
Que aí então seria mesmo. Inglewood, Califórnia. Pois, então não foi por isso. Ainda pensei que fosse por ser Detroit ou qualquer coisa que iam buscar o gajo. Para terminar esta Mega. parte, tens lido alguma coisa? Tenho lido muito pouco. Estou a ler o livro da Depressão e Graça, do nosso convidado aqui há 2 episódios, acho eu. Wilson Borges Jr. E estou a gostar, mas é isso. Pá, vou lendo, leio ainda por cima como aquilo está. Os capítulos são. O grande bolo do livro são aqueles capítulos curtos, baseados nas pregações que ele fez sobre Jó, sobre Elias. Então, leio um, mas depois também não tenho a continuidade de passar logo para o outro, estás a ver? Então, estou mais a passar. E sinto que ando com a cabeça um bocado aérea. Não sei porquê. Até tenho estado a andar mais transportes agora, mas não me tem levado muito para a leitura. Não. Não sei. É uma fase. Mas já lido melhor com isso. Agora já percebi que é uma fase. Depois a seguir pego num livro e depois vou. Aqueles, eu normalmente agora quando me acontece ainda tenho uns para ler dos que tu me passaste do feiticeiro. Quando isto me acontece a acontecer na leitura, eu vou para um desses, leio em 2 dias o livro e depois fico motivado outra vez a pensar, ok, afinal ainda gosto de ler. Não, eu senti isso nos 14 dias que estive em casa, os primeiros ali até dia 23, até dia 20, aliás, até dia 30, até dia 28, 29 fui lendo muito e fui despachando algumas coisas que estavam a meio ou que estavam a 2 quartos, 3 quartos. Depois da última semana, depois do ano novo, a coisa já me custou mais, lia, mas já não estava por aí. O que é que eu tenho lido? Esta é a minha surpresa de janeiro. Não tanto o livro, que vale a pena, portanto, é o Néstor Burma, baseado nos romances do Leo Malé, com desenhos, isto é banda desenhada, com desenhos a preto e branco do Tardi. E eu já tinha lido o Tardi, mas não tinha dito grande coisa, mas isto são adaptações de romances policiais. Ontem comprei outra, tá? Também dele, mas agora de outro tipo, do Manchete. E o desenho dele vai bem com o policial negro, principalmente o primeiro livro em que ele faz uma reconstituição de Paris e os traços arquitetónicos, os locais, vale muito a pena. Terminei ontem o Henrique Villamatas, que andava a ler, portanto são 500 páginas, e são ensaios, são pequenos artigos, são diário, tem uma parte de diário, tem uma parte de notas, tem muito a ver com o mundo do Vila Matas, que provavelmente é o autor de quem eu tenho mais livros. E decidi que em 2022 ia entrar muito, não tanto na ficção, mas na parte de leitura, seja de diários, seja de memórias, seja de livros de viagem, mas uns livros de viagem que entram mais pela parte cultural, histórica. Portanto, ando de volta do Cis de Nutboom, que foi um autor que eu descobri em dezembro e que li 2 ou 3 livros dele. Tem muito a ver com cultura clássica, tem a ver muito com quadros, tem um bocadinho muito da história, mas ele vai sempre para os teólogos, para Adoro o marcador. Para arquiteto. O marcador é ótimo. O marcador é ótimo, mas espera aí. Para quem está nos podcasts que se não YouTube, o Tiago tem um marcador que é o tubarão. Maravilhoso. Nós já tínhamos falado de tubarão. Porque são diários, porque são memórias e são daquelas coisas que eu posso andar tanto a ler um como o outro. Portanto, ando com o The Grey Notebook do José Pla, que era um espanhol. Ganda calhamaço. Não, o problema é que são todos, portanto, são livros que eu não estou com grande pressa de ler. São livros que eu não estou com grande pressa de ler, até porque são diários, portanto, tu podes ir lendo e podes pôr de lado e voltar ao outro. O José Pla é durante 1910, 1911, portanto, é durante a gripe espanhola. E ele tem que ficar por casa e vai fazendo um diário de, aliás, 18, 19. Tem interessante porque há uma ligação com a gripe espanhola e com o coronavírus.
há uma das entradas que diz eu tenho gripe, a minha mãe tem gripe, o meu pai tem, todos temos gripe, espanhola, e faz-me lembrar a questão do bem, eu tenho Todos Covid, temos Covid. a minha mulher tem Covid, portanto, de alguma forma também tem uma ligação com isso, e depois ando a ler este diário do Witold Gombrowicz, que é um polaco que faz uma viagem até Buenos Aires e depois fica em Buenos Aires durante 20 anos, portanto a Segunda Guerra começa, a Alemanha invade a Polónia e ele fica por Buenos Aires e depois faz o diário durante esses anos e praticamente até que ele morre. Portanto, ali a partir de 38 e é interessante, ele faz muitas leituras, mas depois também faz essa ligação entre o ser um estranho num país e tentar ver como é que o país dele está hoje, e depois escreve muito acerca da Polónia debaixo do regime comunista. Mas pronto, são livros que eu não estou com pressa de os acabar de ler e provavelmente vão andar comigo durante o ano. Pois Mas pronto. Calhamaços, foi, olha Esses para eles. calhamaços. Calhamaços. Mas nós hoje não queremos falar de livros, não é? Isso não tem piada nenhuma. Não digas isso que já fizemos várias coisas sobre livros. Se calhar a maior parte. Torna-se complicado depois arranjarmos convidados. Não, vocês dizem que isso não vale nada, que isso não... Mas hoje vamos aos filmes, não é? Não para falarmos da beleza de filmes cristãos, nem para falar com realizadores ou produtores, mas para fazermos, se calhar, o nosso primeiro vídeo de crítica, bem, tirando o The Girl, como é que se chamava? The Church Girl. I'm in Love with the Church Girl. Tirando esse, que também foi uma bela crítica, mas hoje vamos para outro tipo de filmes. Vamos para um filme apocalíptico chamado, que é o último, se não é o último, é um dos blockbusters que a Netflix lançou agora, de final do ano. Eles têm vindo a ter essa tradição, e o filme é o Don't Look Up. Não olhem para cima. Não olhem. Pelo menos o IMDb diz não olhem. Não sei se será o título em português do Brasil ou não. Falam do Adam McKay, sabes alguma coisa dele? Eu não sei, ele é conhecido, é um gajo conhecido. Sim, deixa-me ver aqui, eu posso dizer melhor os filmes que ele... Eu sei que... Penso que não vi nenhum, mas ele tem, enquanto realizador, tem o Vice, que é sobre o Dick Cheney, realizou um episódio do Succession, realizou, acho que um filme que tu falas muito, acho que foste tu, que é a Queda de Wall Street. É dele. É dele. Uma comédia parva que é o Agentes de Reserva. Comédias. O Agentes de Reserva é com o Will Ferrell e o Mark Wahlberg fazerem polícias. Parece lá o The Rock. Ui. Mas pronto, é o que eu te posso dizer assim de repente do Adam McKay. Ok. O que é que este filme trata, Joel? Queres resumir aí brevemente? Eu achei super original, que é um meteorito que vai contra a Terra. Curiosamente, nunca vimos isso. Vi outro filme, agora estava-me a esquecer. Esta semana vi um filme que era 2019 ou 2020 com o gajo que fez o Gladiador, como é que ele se chama? Sim. Avança, que eu já lá vou. Com esse gajo. Russell Crowe. Era o Russell Crowe. É o Russell Crowe. Agora fiquei na dúvida séria. Que também era a mesma história, que ia cair um meteorito na Terra, entretanto ele, a mulher são selecionados para irem para o bunker em que iam salvar não sei quantos da humanidade, só que o filho dele tem um problema de saúde e então não pode entrar no bunker, e a história toda eles a tentarem entrar no bunker e na verdade é aquele tipo de filme, sabe, é aquele tipo de filme em que é correria até chegarem ao bunker. Estás a ver? É andar de carro, andar de avião, andar disto até chegar ao bunker. Pronto. E lembrei-me que também vi esse filme. Não sei se vi isso. Não me lembro do título. Vi o trailer,
porque isso está-me a dizer qualquer coisa, mas provavelmente vi o... Pá, pronto. Isto para dizer, sim, o argumento deste Don't Look Up à partida não é muito original, porque eu diria que por ano devem ser uns 3 ou 4 Uhum. que tratam disso. Que pontuação lhe dás? Ah, eu dava-lhe um 7, 7 e qualquer coisa. Ou seja, eu não acho que seja um grande filme do ponto de vista cinematográfico, portanto, em termos de realização, em termos de shot, tem uma boa produção, os efeitos especiais são interessantes, tem um muito bom elenco que eu acho que Uhum. dentro do estilo. O filme criou ali uma divisão, e isso também é aquilo que mais me interessa também para a gente depois falar, mas o filme criou uma divisão que eu acho que vai sendo cada vez mais comum, que é aqueles que defendem o filme de dentes cerrados e aqueles que atacam o filme de dentes cerrados. E nos podcasts que eu ouço, muitas das vezes achei que o filme era tratado um bocadinho de forma displicente como uma coisa ruim, que só os parvos ou os convencidos que percebiam alguma coisa é que poderiam gostar, e depois do outro lado aqueles que acham ou que são muito parvos ou que o filme tem mania que é só para pessoas inteligentes ou que o filme não é grande coisa porque é demasiado parvo, é demasiado extremista na maneira como conta a história, mas eu acho que o filme é essencialmente uma sátira sobre a realidade Uhum. que a gente vive hoje. E mais do que uma sátira, eu diria que a realidade hoje é aquela comédia negra que o filme tenta ser, que eu aí não sei se resulta muito. Porque obviamente que as personagens são desenhos, são caricaturas. Tu olhas para aquela presidente e para o filho e é impossível tu não te lembrares do Trump. Tu olhas para aquele tipo que é o tipo da tecnologia e é possível se calhar não te lembras do Do Bezos, Zuckerberg. Ou do Bezos, ou pois. isso, mas eu acho que é uma fórmula e uma forma que nós temos esquecido que é da sátira, portanto eu acho que acima de tudo o filme é uma sátira, não é mais do que isso. É uma crítica. Eu ouvi várias críticas que pois é, os tipos ricos que estão a criticar toda a população ou os mais ricos também por não fazerem aquilo que deveriam fazer. Depois eu até li um artigo que dizia, ter o Leonardo DiCaprio que tem feito vários documentários para salvar a Terra, mas comprou um iate que acaba por gastar mais em 1 hora ou 2 de viagem do que um carro no ano inteiro. E sinceramente não é por causa disso que eu vou ver ou vou deixar de ver, e não é por causa disso que eu vou deixar que o DiCaprio me pregue ou me deixe de pregar. Essencialmente eu acho que o filme demonstra, e aquilo que mais me interessa, por um lado porque eu gosto do sarcasmo e gosto da sátira enquanto género, e por outro porque eu acho que tu olhas para a realidade e é impossível não pensar que estás dentro de um filme daqueles. E pode ser a realidade portuguesinha, em que aquilo que te parece um bocado óbvio, por exemplo, tens um ministro que atropela alguém e que diz que o carro é que foi a vítima, e depois tu dizes, não, foi só um problema de linguagem. Não, não é um problema de linguagem, é um problema de ação e de reação. E tu achas que é normal que um tipo que vai dentro de um carro estatal, que atropela alguém, continue a sua vida normal, que não aconteça nada, que não tome decisão nenhuma. E de alguma forma o que tu vês ali é, ok, nós temos provas que a Terra vai ser destruída e nós podemos fazer alguma coisa. O que é que a gente vai fazer? Nada, bora. Pronto, e depois também há essa reação à própria ciência, que hoje é muito comum, e por isso é que há muita gente que diz que aquilo pode ser uma parábola sobre o Covid e a vacinação e a antivacinação e por aí, mas esse é o lado que menos me interessa, sinceramente. Uhum. Interessa-me a mim mais depois a própria discussão acerca do filme e a divisão que se faz entre se tu gostas és um convencido ou és um coitadinho porque ainda não percebeste bem o que é que aquilo é, ou se tu não gostas és demasiado burro para compreender o filme. Aquilo para mim é só um filme que eu achei piada e achei até
algo corajoso o facto de serem os americanos a fazer aquele estilo de filme. Porque normalmente eles são muito mais comedidos, a não ser que seja o Saturday Night Live Show e afins. Normalmente são mais comedidos no que diz respeito à questão política. Mas o que é que tu achaste? Eu daria-lhe um 6-7 aí. Uhum. O problema que eu tenho, se calhar, com o filme é que, sem dúvida, que é uma sátira e custa que alguém veja aquilo e que não perceba logo como uma sátira, mesmo porque eu acho que o filme é muito pouco subtil. Ou seja, na crítica que faz. Será esse na crítica que o faz. maior defeito? E irrita-me um bocado, porque é claro, ou seja, aquilo é quase a divisão que existe nos Estados Unidos, se calhar entre republicanos e democratas, e de repente tu estás a pintar ali uma cena que demonstra, isso, olha aqui o Trump com o filho que não percebe nada disto e etc. Depois vem o grande gajo que é o salvador disto tudo, a dizer que é o salvador disto tudo, que é o gajo lá da multinacional naquele caso não é da Amazon, de outra coisa qualquer. E o que eu acho, e se o filme por um lado me entreteve, porque pá, o elenco é bom, eu gosto de meteoritos a cair na Terra de uma forma ou de outra, portanto também me satisfaz essa parte, mas por outro lado, e aí se calhar discordo um bocadinho de ti, eu não sinto ali nenhuma coragem, porque acho que é só repetir os últimos 4 ou 5 anos de bater no Trump, bater nos ceguinhos e bater naqueles que são anti-isto ou anti-aquilo, e nesse sentido a leitura que eu faço é giro, percebo onde é que vocês querem chegar, acho que aquilo realmente faz uma leitura, por um lado, certa das coisas, que é, se por um lado há aquele complexo quase de Deus, que não há problema, a gente no final vai conseguir resolver isto, está nas nossas mãos e no final isto resolve. Essa parte gostei, a gente chuta o problema para a frente e isto depois no resto do dia isto vai estar bem, mas ao mesmo tempo é isso, achei uma sátira fácil de fazer, ou seja, sim. as peças quase, é como tu estás a dizer, é quase de calcar numa realidade. Eles dizem, olhem aqui, vamos pôr as peças para vocês perceberem, e não há hipótese vocês não perceberem de quem é que estamos a falar. E essa parte achei mais chata, e aí acho que não há coragem nenhuma, porque é só amplificar aquilo que, especialmente nas notícias norte-americanas, já é o que todo o dia está a passar. Sim, eu quando falo em coragem, acho que se tu fores olhando para filmes satíricos, dificilmente tens filmes tão colados à realidade. E dificilmente tens filmes em que acabas por chamar nomes não só àqueles que é fácil, que a gente já referiu, ou seja, presidentes, CEOs de empresas muito grandes e afins, mas também à própria gente comum, até ao próprio Zé Carlos, que anda ali na rua e que acha que tem uma posição muito bem definida, mas aí é que eu acho que há uma certa coragem e nesse sentido eu também percebo de alguma forma a triagem que o filme sofreu de isto é ótimo, é excelente, ou isto é péssimo e isto não vale nada. Porque se tu fores a ver filmes satíricos com um elenco de gente que já ganhou Oscars ou de gente que são dos mais bem pagos, dificilmente terás muitos exemplos disto. Sim. Nesse sentido. Diz-me uma coisa, e fugindo um bocadinho do conteúdo do filme, mas indo à reação. Faz sentido esta reação hoje que temos de se tu gostas do filme que eu detestei, tu és uma besta quadrada? Sim. Já não sabemos estar na nossa. Não, ou seja, a resposta... Nós falámos o ano passado do Ofendidinhos e isto é uma das formas de ficarmos ofendidos. Tu gostaste daquela série que não vale nada, eu nem sei como é que ainda sou teu amigo. Eu acho que, obviamente, acho que a resposta deve ser um contundente não nos deve
aliás, nem preciso de imaginar, eu sei que há muita coisa que tu gostas que eu não gosto e vice-versa, e não é por isso que eu acho que sejas uma besta. Apesar de ser, também, mas pronto. exato, isso são outros casos. Agora, o que às vezes me preocupa, e agora internamente, nem estou a pensar, nem estou a exteriorizar para os outros, às vezes o que me preocupa é sentir que perco um bocadinho a capacidade de olhar para algo que discordo, mas conseguir ver coisas que aprecio. E não é entrar naquela lógica do relativismo que tudo é bom. Não, não é isso. É conseguir olhar para uma obra que realmente detesto, visceralmente detesto, mas ao mesmo tempo conseguir chegar ao que é o âmago daquilo, ou porque é que aquilo mexe comigo, etc. E aí sinto mais dificuldade por esta coisa de parece quase que temos que escolher lados, não é? É muita coisa, mesmo quando é arte, que me preocupa mais, e às vezes sinto nessa posição, tento contrariar, mas sinto nessa posição. Por exemplo, ainda agora desse filme é mesmo um desses casos, é por eu perceber onde é que aquilo vai dar e estar farto daquela retórica. Estou farto daquela retórica. Quase que me apetece logo chegar ao IMDb e dar-lhe uma estrela, 2 estrelas por causa disso. E às vezes... Mas a verdade é que... ao nível daqueles filmes que eu vi com tubarões... Exato. Estás a ver? E a verdade é que, olha, ainda há bocado, antes disto começar, foi antes de começar ou já estávamos a gravar, não sei, já estávamos a gravar, do filme da Marvel, que este filme, se calhar fechei os olhos ali numa certa altura, mas foi um filme que tem 2 horas ou 2 horas e tal, e eu vi, não adormeci e estive a acompanhar do início ao fim. E quando um filme da Marvel, se calhar facilmente eu daria, sei lá, 5, 6, acho que difícil daria mais do que 5, 6, mas que adormeci, que aquilo é mais... Capitão América, o Winter Soldier é um grande filme. Não, independentemente de ser um Capitão eu gostei América. muito dos últimos 2 Vingadores, aqueles com o Thanos e etc. Eu gosto dessas coisas. Mas isto para dizer que às vezes entro logo, ou é fácil entrar logo a pé juntos e por perceber e não estar a gostar da retórica, deitar logo abaixo, mas a verdade é que enquanto obra entreteve-me. Teve bons momentos. E o elenco é muito bom. O momento em que eles estão à mesa no final, ou praticamente no final, é bom. Há lá coisas, ou seja... Quantas cenas pós-crédito é que tu viste? Não vi nenhuma. Há 2. Há 2 cenas pós-crédito. Vai lá terminar de ver o filme, vá. Não vi mesmo. Pronto. Tenho que ir ver. Mas vale a pena, então. Ok, pronto, e já é assim. Já é discutível. Não acrescenta grande coisa, uma fecha uma cena que tinha aparecido a meio do filme e a outra é só gozar com uma das personagens. Ok, tenho que ver. Por acaso, fechei. Vi os créditos e fechei. Escreves no YouTube post-scene credits e vais diretamente coisas a abrir o Netflix. Pronto, melhor. E basicamente é isso, estás a ver? É um filme que é por isso que depois de pensar um bocadinho e saber que íamos falar sobre o filme, pensar qual era a classificação que eu lhe dava. E para mim é mesmo 6, 7. Sendo que 7 eu para dar a partir de 7, de 7 a 10 já são filmes que a partir de 7 já é um filme que eu quero ver. Se eu vejo algum filme que está com classificação de 7, vou ver isto. Mas é isso, ou seja, não, tenho que fazer um esforço hoje em dia para, à partida, não estar a descartar logo um filme ou qualquer coisa por causa de uma retórica que eu discordo. Acho que é por aí. Não, concordo. Repara, eu vou fazer agora um curso de cinema e filosofia e inscrevi-me. E vamos ver 12 filmes em 2 semanas. E provavelmente 5 ou 6 eu já vi. Há lá filmes que eu não faria grande questão de rever. E há mais 1 ou 2 que estarão a meio, ou que eu vi que... Há uns que eu não vi que quero ver, há outros que eu fiquei a meio, por uma questão de tempo. Ou seja, achei interessante, mas não vou demorar aqui 3 horas a viver isto. E na altura, quando vi o nome dos filmes, sim, ok, isto é uma boa altura e é uma boa desculpa para ver aquele filme. Porque é um bocadinho aquilo que tu dizes. Por um lado,
há coisas que eu sei que não vou gostar ou que dificilmente gostarei, mas por vezes, por exemplo, olha, o Jojo Rabbit, a Sara provavelmente teria mais interesse do que eu em ver o filme, até porque eu já sabia que aquela retórica, aquela fórmula de utilização não iria de acordo com a minha maneira de ver. Pá, mas não é por causa disso que eu deixo de ver o filme. Uhum. Mas aquilo que me irrita mais hoje, é o facto de, se as pessoas não gostam, tornam-se cavaleiros de uma determinada, não sei se moral é o termo certo, mas se eu não gosto, então mais ninguém pode gostar disto, ou se alguém gosta Uhum. daquilo que eu Sim, não sim. gosto, eu tenho que o atacar de alguma forma. Isso faz-me um pouco de confusão. Porque, bem, por um lado, como tu dizias, há várias coisas que tu gostas que eu não, ou não gosto ou não aprecio o suficiente para dedicar tempo, e não é por causa disso que eu olho para ti com outros olhos. Quer dizer, não é por tu gostares de alguma coisa que eu não gosto que eu acho que tu és melhor ou pior do que eu. E nem é essa a razão que me leva a não gostar de alguma coisa, fazer cavalo de batalha de alguma coisa. Quer dizer, se eu acho que a coisa é má, eu simplesmente, epá, ponho a viola no saco e pronto. Não Uhum. gosto, não gosto. Posso até discutir, como a gente tem às vezes discutido algumas coisas, e tu estás num lado da barricada e eu estou do outro, mas é isso, é uma conversa, é uma tertúlia, é uma discussão que não vai influenciar em mais. Agora, aquilo que me faz confusão hoje é tu abres as redes sociais e parece que estás numa guerra em que quem gosta está do lado do bom ou do lado do mau, e vice-versa, relativamente àqueles que não gostaram, e parece que se faz ali. Acho que as pessoas acabam por sentir isso mais na pele do que com alguns problemas pessoais que poderiam resolver por elas próprias e que às Uhum. vezes ficam quietos e quietinhos. Isso faz-me um bocado de ânsia. Sim. Provavelmente até já falámos disso aqui, mas ainda esta semana, porque nós estamos em clima de pré-eleições, e acho que a partir do momento que realmente Deus deixou de ser um pedaço na equação de como as pessoas veem o mundo, as pessoas estão desesperadas por figuras messiânicas, seja nos políticos, né, que agora é muito comum, seja neste tipo de coisas, nestas coisas, ou seja, o teu compasso do que é bom às vezes fica reduzido a como tu vês um filme e de que lado é que tu estás ou não da coisa. Porque como deixaste de ter algo superior para que olhares, para onde olhares e para colocar o teu pêndulo no sítio certo, não sei se tu vês isso, mas sinto que cada vez são coisas mais banais que ditam o que tu estavas a dizer, se estás do lado certo ou errado da vida. Estás a ver? É um filme que dita isso, estás do lado. Gostaste do filme, estás do lado certo. Não gostaste do filme, estás do Mas lado eu certo. ainda aí, eu ainda ia ao outro lado, que é um lado que me toca mais. Tu sabes que eu dei aulas, e dei aulas durante 15 anos, e uma Uhum, das partes importantes do currículo que eu dava era saber discutir, portanto, era falar, era, uhum, uhum, era ter temas e fazer debates em aula. E uma das coisas que eu normalmente fazia, e ficava chocado, porque se é verdade que eu dava aulas a malta com 18, também era verdade que muitas vezes dei aulas a gente com. Dei aulas a trabalhador estudante e normalmente não era raro ser dos mais novos em sala. E muitas das vezes a gente escolhia um tema para debate e aquilo que eu fazia é qual é que é a vossa posição, em que lado é a questão da tese. Então, quem está contra vai defender, quem está a favor vai atacar. uhum. E era estranho para mim ver como é que as pessoas ficavam completamente congeladas, incapazes de. Não, mas, ó, professor, eu sou contra, como é que você quer que eu defenda? Bom, é um argumento. Você tem o argumento, tem a tese, vai ver quais são os argumentos a favor, quais são os argumentos contra, e vai tentar criar a sua grelha de argumentos para defender. Eu sei que você, pessoalmente, é contra, mas
tente ver o outro lado. Esse é um dos lados que me faz confusão, é cada vez mais hoje as pessoas são incapazes de discutir sem se porem na equação. Ou seja, quando estás a discutir um assunto, muitas das pessoas acham que tu estás a discutir a pessoa, não a opinião da pessoa. Ou seja, é um ataque ad hominem e não à opinião da pessoa. É uma coisa que me faz um bocado de confusão. A outra é tu perdeste, e se calhar isto é verdade em termos de escola portuguesa, tu perdeste a capacidade de saber discutir, de saber criar uma linha argumentativa, de saber estruturar uma linha de pensamento que seja coerente e lógica, e que o facto de alguém discordar de ti, isso não influencia a tua amizade com a pessoa, mas pode influenciar a maneira como tu argumentas. Portanto, há argumentos que são lógicos, há argumentos que são factuais, há argumentos que tu podes utilizar muitas das vezes, e isso viu-se agora nos debates, que são argumentos que às vezes até são falaciosos, mas é para ver se tu influencias a maneira como a outra pessoa está a falar contigo, se exalta, se não se exalta, e por aí adiante. E o que eu sinto hoje é que nós estamos num processo de futebolização de todas as áreas da nossa vida. Portanto, tu vês que é penalti, mas como é contra a tua equipa, tu vais jurar a pé juntos que não é nada. Isso faz-me uma confusão tremenda, porque tu estás a usar uma coisa que é habitual num certo contexto para todas as áreas da tua vida. Para além daquilo que a gente estava a falar, que é, pá, tu podes não gostar de um filme que eu acho que é um clássico. E então? E por outro lado, aquilo que tu estavas a pegar, que eu acho que é interessante, que é, se olharmos para os filmes como arte, ou como possíveis obras de arte, provavelmente há mais qualquer coisa do que somente o gostar ou não gostar da história. Portanto, aquilo que tu estavas a dizer, eu posso olhar para um objeto de arte e não gostar dele, mas achar que há coisas que ele faz, ou que ele tem, ou da maneira como foi criado, que pode ter algum aproveitamento. Queria ser justo, agora acho que não me vou desviar muito disto que estamos a falar, mas queria ser justo porque nós batemos, e acho que com alguma razão, muito nos filmes cristãos, e batemos por muitas razões, seja a qualidade do elenco, seja a qualidade da escrita, mas uma das coisas que às vezes, a produção, tudo, e uma das coisas que batemos também às vezes é preachy e está a falar para um público muito específico. É engraçado ver, por outro lado, não, mas também nisso queria fazer também, é um bocadinho o que já falámos, em relação a este filme. Este filme é muito preachy. É muito. Ou seja, só para não estarmos só aqui para aplicarmos o mesmo critério. Obviamente tem os melhores atores que existem neste momento, tem as maiores produções. Eu diria que é a parte mais fraca do filme, embora perceba. Acho que o objetivo dele é esse, mas é a parte mais fraca, é não ser tão inteligente. E eu acho que isso também advém do problema que tu estás a dizer, quando as pessoas começam a perder a capacidade de discutir, as pessoas, seja na escola, seja mesmo na arte, etc., estão simplesmente a ser doutrinadas e as coisas passam a ser transmitidas de uma forma que não é para tu levares e pensares e depois, a partir disso, conseguires construir uma opinião crítica tu próprio do que é que as coisas que deram, mas hoje já tudo é doutrinado. Esta é a verdade, isto é assim e etc. E isso é um movimento que acho que nas escolas tem acontecido muito, e aí perdes capacidade de discussão, porque a partir do momento em que te dizem que é assim e que tu aceitas que é assim porque alguém, um superior teu, entre aspas, te disse que era assim, tu perdes a capacidade de pôr em perspectiva se realmente é ou não. Já não te estão a devolver a pergunta, não te estão a pôr dados em cima da mesa e passar para ti. O que é que tu achas? E eu acho que isso na arte vê-se imenso também. Ou seja, a partir do momento que tu não eu já não sei qual é que foi o convidado, também estava
que estava a dizer isso, não sei se foi o Uria, que dizia, tenho ideia que era esta noção de há coisas que tu tens espaço para tu próprio tirares a tua interpretação daquilo. Há espaço. E se calhar há grandes obras, se calhar filmes até que tu gostas mais do que eu, em alguns casos, que dão espaço a essa interpretação, a esse espaço para ser a minha imaginação, ser o meu senso a levar-me para algum lado. E este filme, como muitos que a gente critica, cristãos, etc., não dão esse espaço. Não dão espaço para a tua cabeça pensar. É simplesmente, tu viste uma coisa que está escarrapachado, que é aquilo. Sim. É dizer, este parede é branca. Pronto, não há volta a dar, a parede é branca. E isso eu sinto que é realmente um problema da arte que se tem feita. Começou-se a arte e tudo em geral. As aulas que tu davas e que tu vias a malta, conforme vai perdendo a capacidade de discutir, perde capacidade de raciocínio, perde capacidade de conseguir estabelecer pontos e depois passa a consumir as coisas nessa perspectiva do consumo, simplesmente do consumo. Já nada me desafia, simplesmente eu aceito o que me estão a dar e se não aceito, descarto e vou buscar só aquelas coisas que eu aceito, seja na arte, seja na política, seja no que for. E isso é perigosíssimo. E este filme, não querendo agora fazer uma grande história acerca de que o filme é ou não é e qual eram as intenções, que eu não as sei, mas é um bocadinho esse caso e chateia-me, que é, ok, já disseram tudo, já disseram quem são os bons, já disseram quem são os maus, e aí é chato. Não deixaram nada para eu próprio chegar ao final do filme e tentar querer construir uma visão das coisas, e se fosse eu nessa posição, e se... Não. Sabes que quando o Josué, naquela parte final em que estivemos a falar de filmes, ele falou de um filme do Paulo Sorrentino, que eu achava que tinha visto e provavelmente não o vi. E a questão que ele colocava era que lhe fazia alguma espécie o filme ser mais uma experiência do que uma narrativa com princípio, meio e fim. E pegando nisso, e pegando naquilo que estás a dizer, repara que quando tu há bocado falas da Fórmula Marvel, que é uma coisa que me irrita, porque eu acho que há histórias que podem ser contadas, mas a ideia dos produtores é, se nós contarmos a história de uma determinada fórmula, isto resulta. Exato. E tu acabas por ter poucas variações. E quando tu olhas para o cinema, que tem mais de 100 anos, o que é interessante ver, e eu lembro-me de nós termos discutido, tu não achaste piada ao filme, mas quando a gente fala do Sunrise, que é um filme mudo, do Murnau, que é um filme que eu acho que faz coisas já muito interessantes em 1920 e carquejas, 26, 27, mas que como não tem o áudio, tem que obter, tem que dizer, fazer determinadas coisas de uma outra forma, tu aquilo que tens hoje é essa incapacidade de fugir a algumas fórmulas que eu acho que estás preso a uma determinada fórmula. Estás preso a... É aquela velha história, e agora desculpem se calhar o preconceito, mas é aquela velha história do ovo e da galinha. Às vezes não se faz determinada coisa porque não temos um público. Outras vezes a gente só faz uma coisa porque o nosso público só sabe comer aquilo. E eu ouvi isso muitas vezes por causa do Manuel de Oliveira. Aliás, é uma das críticas ao cinema português, é que o cinema português é muito pouco virado para o público e sempre foi muito virado para o intelectual. E eu consigo perceber isso. Agora, pegando na questão do Josué, eu como já vi tanta coisa e como consigo gostar do filme mais pipoca possível e depois consegui ver um filme de 3 horas em que a câmera quase que não mexe e tu vais vendo quase mais só o trabalho mais só o trabalho dos atores do que outra coisa, mas é uma questão de saber como comer e às vezes aquilo que tu gostas, aquilo que tu não gostas, mas faz-me impressão quando tu tens uma criança pequena e queres dar a provar alguma coisa, ela diz eu não gosto, mas tu nunca provaste. E aquilo que eu sinto hoje é que muita da cultura está feita como fast food, só que é muito unidimensional e que dificilmente tu consegues ver uma outra coisa ou ter um outro desafio
porque as pessoas, era aquilo, um bocado aquilo que estavas a dizer, tu não tens tempo, ou tu não tens disposição. E repara, eu vejo filmes independentes, ou vejo filmes mais clássicos, russos e iranianos, aquilo que for, mas não os vejo sempre. Uhum. Se eu estiver muito cansado, se calhar há alturas em que eu prefiro ver um filme de treta americano, em que em 1h30 eu vejo explosões, isto, aquilo e aquilo outro, se calhar não vou ver um, sei lá, Tarkovsky. Agora, há alturas em que ver um Tarkovsky me faz bem e eu gosto de ver aquela maneira de brincar com a imagem quando não se tem dinheiro e aquilo que ele consegue fazer com pouco dinheiro. Mas tu vês a genialidade de um tipo e voltando só para terminar, eu acho que hoje estamos numa cultura em que temos que perceber tudo. E nós, enquanto cristãos, acreditamos que mesmo lendo a Bíblia, que acreditamos que Deus se revela, acreditamos que não compreendemos tudo. Acreditamos que à medida que vamos lendo, há coisas que vamos compreendendo melhor ou que vamos aprendendo a compreender, mas há outras que continuamos... eu ainda não percebi bem isto. E a cultura... Só nesse sentido, deixa-me só dizer, só nesse sentido é que realmente, se nós formos cristãos e achamos que compreendemos tudo, nós na verdade não podemos acreditar em Deus, porque ou nós acreditamos em algo que é superior a nós e que nós somos limitados e que temos que viver dentro de uma das limitações que, entre outras coisas, não nos vai permitir compreender tudo. Ou então nós achamos que compreendemos tudo e não podemos acreditar em Deus porque nós próprios já somos iluminados e nós verdadeiramente somos Deus. Pronto, isto era só... Certo, acho que uma condição de ser cristão é mesmo, sim, eu realmente sou muito limitado. É por isso que eu acredito em Deus. Eu olho à minha volta e cheguei à conclusão que eu sou muito limitado. Este mundo não me dá respostas suficientes. Mas acho que em termos culturais estamos a ficar demasiado habituados a obras que compreendemos a grande parte. Ou seja, são obras que não têm aquilo que estavas a dizer há bocado, que não têm essa capacidade de interpretação mais lata. Ou seja, não há muito para ir além daquilo que eu já vi. Pegas num filme da Marvel, podes pegar em questões que depois os outros filmes vão acrescentando ou explicando ou não sei o quê, mas não te dá assim grandes interpretações. Portanto, é aquilo. E tu, quando começas a ver filmes ou séries ou a ler livros em que o autor não te explica tudo, e o autor dá-te parte do trabalho na interpretação, isso torna-se complicado. E nesse sentido, não é que eu acho que o filme seja muito difícil de compreender, não acho que o filme tenha assim um nível dúbio de interpretação, mas acho que nós não estamos capacitados enquanto sociedade hoje para coisas muito mais inteligentes do que isto, e aquilo que me surpreende é que quando vês uma coisa que eu até acho que está feita com algum sentido de humor e se calhar com muito sarcasmo à mistura, que é aquilo que eu gosto, e que eu vejo pouco. Ou seja, há muito humor, mas há pouco sarcasmo, e cada vez mais o humor está preso em camisas de força. Consegues rir e rir muito, mas não consegues sair depois de algumas... Eu acho que o humor hoje está muito amordaçado à própria cultura em que a gente vive. E isso faz-me alguma confusão no sentido de nós estamos a ficar limitados na nossa... não só no consumo, mas depois também naquilo que queremos consumir. E é isso que me faz um bocado de confusão. Nós já estamos nisto há um tempo, mas já agora não resisto até porque abrimos um bocadinho essa porta. Está um meteorito para cair e se calhar eu aqui não quero posso estar a ser injusto para com o filme, mas não me lembro mesmo. Está um meteorito para cair e há 30 por uma linha, pessoas desesperadas. Nunca há uma reação do ponto de vista de fé, pois não? Ou seja, de alguém a orar, que eu me lembro, estou a tentar lembrar-me se acho que no jantar final eles têm uma pequena oração, Ana. Pois é, tem. Sim, mas é uma boa oração. Mas é uma boa oração. Mas é uma coisa que
Mas pronto, então, mas já ia fazer uma... Repara, quantos filmes de catástrofe é que tu viste e quantos filmes de catástrofe é que abordam a questão da fé? Não, mas sabes que... é verdade, mas há uma coisa que pelo menos me entusiasma, é de associar o momento final. Há sempre alguém que faz uma oração, ou há sempre alguém, na maior parte dos filmes, bem, agora estou a falar na maior parte, estou a falar Armageddon não, que eu me lembro não. O Armageddon não faz? Então desiste. Epá, então, não me lembro. Mandar abaixo. Mas é um bocado assim. Por acaso agora estavas a dizer, é verdade, e até acho que a oração é muito boa. Eu gostei muito da parte que eles oram no final, que foi o gajo, era o gajo mais fora, eu já não me lembro bem, que faz a oração. E aquilo foi mesmo tipo, olha, gostei, gostei deste momento. Mas isto porque é giro às vezes esta coisa de já estão eliminados. Mas a mensagem do filme é não olhem para cima, e a nossa mensagem seria o contrário, não é? Exato. É um bocado, é um bocado por aí. Eu não sei se o mundo fosse acabar assim, que não sei se é isso que eu acredito, mas entrando nessa, cavalgando essa onda, se o mundo acabasse assim, qual seria a reação que tu terias? Estarias à mesa com a tua família a orar? Estarias... Eu acho que a gente fazia uma reunião especial. Uma reunião especial na igreja, não era mais para aí. Eu acho que a gente fazia uma reunião especial. Estava a tentar perceber quão desesperado ou não estaria aquela coisa, e o mundo vai acabar, não sei o que. Gostava, ou seja, há uma parte em mim que diz, não, a minha esperança está em Cristo, portanto, se vier, Deus vai embora, siga, estou confortável com isso. Estava a tentar pôr-me se seria exatamente assim. O problema é que nós hoje olhamos para o Apocalipse como uma coisa demasiado... O Apocalipse no sentido do fim. Sim. Como algo que está muito fora. Uhum. Em termos de saúde, em termos de acidente natural, em termos de desastre. E se tu andares 200 ou 300 anos para trás, o Apocalipse nesse sentido era algo comum no dia a dia. Portanto, essa reação, a relação com a morte, era uma relação mais natural. E essa vivência que eu diria que nós deveríamos ter consciente e presente para com um futuro, para com um fim aqui, minimamente futuro, seja de que forma é que eu vivo pensando que posso morrer hoje ou amanhã. Provavelmente isso passa-me ao lado quase sempre. E nesse sentido é interessante que muitas das vezes, tirando o Covid, eu diria no primeiro ano, eu diria que nós vivemos sem olhar ou sem ter em conta a morte. Mesmo os crentes. De uma forma usual, tu vives o dia-a-dia sem ter em conta não só a morte, como o regresso de Cristo, como a vida futura. E nesse sentido, Paulo tem muito a pregar-nos ainda, não é? Das várias vezes que Paulo diz eu quero estar com Cristo, ou vivam tendo em conta que Cristo virá. Quer dizer, provavelmente nós hoje vivemos, se calhar, mais ansiando que Cristo não venha já. Ou esquecendo que a nossa esperança está realmente em Cristo, no sentido de se eu morrer hoje ou se eu morrer agora, eu estarei com Cristo. E é isso. Quando tu precisas de um filme com um apocalipse muito espetacular, e provavelmente nem isso te faz pensar no que é que eu faria se estivesse naquela circunstância. E Paulo diz uma coisa... o contrário. Paulo diz para a gente viver com esse sentido diariamente. Sim. E aí eu acho que o Covid realmente foi bom, acho que para todos, para cristãos, para não cristãos, porque é o que tu dizes, de repente há uma noção apocalíptica diferente. E para muita gente, o Covid é mesmo... Foi uma surpresa. O apocalipse e é de repente...
tu és confrontado, especialmente nós no Ocidente, somos confrontados pela primeira vez com, sim, a morte realmente pode estar aí à porta. O facto de tu não és tu o garante de tudo. Pode acontecer qualquer coisinha. E para algumas pessoas isso aconteceu pela primeira vez. Yeah. E nesse sentido o Covid foi um bom, é como tu dizes, foi um bom look-up. Não um don't look up, mas foi um bom, foi um bom look-up. Mega. Bem, voltamos para a semana com Shonen Ops, como é que é? Não é? Não. Não viste? Aquela, eu não sei se é assim que se chama, aquele spin-off do Fast and Furious. Mãezinha, já sei o que é que estás a falar. Eu vi 10 minutos e adormeci, aquilo é ótimo. Aquilo é ótimo. Fast and Furious tentei ver mais o resto e adormeci outra vez. E pensei, isto é o melhor soporífero que um tipo pode. Podes crer. Não colocando em causa quem acha que é um grande filme de ação, um grande filme de pipoca, mas assim, não é. íncora, mas insónias todas. Mas não é, malta. Die Hard. Desaparecido em combate. O Desaparecido em Combate nunca apareceu nas plataformas de streaming, meu. Não, mas dá de vez em quando no Fox Movies. Eu nunca vou... De vez em quando há nos Fox Quero Movies. muito rever o Desaparecido em Combate. Ou eles dão alguns filmes de guerra, ou dão alguns filmes de cowboys, e há alturas em que dão filmes dos Chuck Norris todos e mais alguns. Então de vez em quando há aí os... perdido. Desaparecido em Combate. Dá aí os Desaparecidos em Combate. Adoro. Está bem, meu amigo. Meus caros, a gente volta no dia 10 do próximo mês. Até lá, um abraço. We out. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova. Disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou.